Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta prática. Se acomode como desejar, como for mais conveniente, mais adequado para esse momento, para o seu corpo. E sentindo a sua respiração, chegando, trazendo a sua presença. Om. E nós vamos abrir a prática com o Padma Mudra, o gesto do lótus. Nós colocamos a borda das mãos unidas, os dedinhos e os polegares unidos, os outros dedos estão estendidos, formando na frente do seu coração um lótus. A flor de lótus, ela nasce no lodo e nós vamos sentindo a nossa respiração, imaginando essa flor que vai desabrochando no seu coração. E o lótus se alimenta do lodo. Então, como nós podemos nos alimentar daquelas coisas que são mais escuras, difíceis, não tão cheirosas, enfim, tudo que nós podemos associar com o lodo. Porém, assim como a flor, ela se abre na direção da luz e ela recebe os nutrientes do sol, que representa a vida, da luz, de todo o poder solar de vida. E também recebe os insetos que se alimentam dentro dela, que buscam abrigo nela. Então também ela oferece abrigo, oferece a proteção, repouso e nutrição. Assim como ela recebe, ela oferece. Então, sentindo a sua respiração livre, aberta, sinta que o seu coração também está livre e aberto. Lembrando que essa flor maravilhosa, puríssima, que não se deixa contaminar com nada que cai sobre ela, ela não existe sem o lodo. Então é sempre assim. São polaridades que se integram, que se harmonizam, construindo a vida. Você vai expirar, relaxar, fechando o botãozinho. E nós podemos continuar separando as bordas das mãos, tocando as pontas dos dedos, tocando as unhas e descendo. E agora relaxando um pouco as mãos, assim com o dorso das mãos, um apoiado no outro. Você relaxa, imaginando aqui que é a semente que está lá, aguardando o momento de se abrir e vir para a luz. E nós nos lembramos que no coração reside a boa vontade, reside a nossa força, a nossa resistência, reside a disposição, a resiliência
a compaixão, reside persistência, amor, poder, fé. E nós vamos voltando agora, trazendo essa semente e deixando que o botão de flor agora novamente se abra, se expanda. E nós expandindo o coração, expandimos a nossa capacidade de uma comunicação pacífica, de uma pureza na comunicação sem julgamento. Respire, relaxe, vamos liberando o gesto das mãos, relaxando as mãos. Feche um pouco os olhos e diga a si mesma, a si mesmo: eu me abro para o bem. Eu me abro e recebo bênçãos abundantes. Sinta a energia das palmas das suas mãos, das pontas dos seus dedos e sinta todo o seu ser aberto, receptivo, para se nutrir agora da sua prática. Sentindo livre a sua respiração, que vai nutrir, que vai trazer ritmo, vai sustentar todos os seus movimentos. E também a sua quietude interna. Expirando, relaxe, espreguice, se solte, soltando o corpo como tiver vontade, e nós vamos ficar de pé. Então, agora sentindo bem os seus pés apoiados, sentindo a sua base estável, segura, essa conexão que traz estabilidade, que traz equilíbrio, dessa força da gravidade, desse apoio da terra, da mãe, da sustentação. E mantendo o seu corpo longo, grande, ereto, que se alça para o alto, nesse contato com o Pai, com o céu. Nós vamos deixar os joelhos soltos, inspirando, abra bem os dedos das mãos, crescendo lá para o alto, expirando, voltando, e deixa a sua respiração e os movimentos lubrificarem as suas articulações. De novo, lá no alto, expire, relaxe, deixe que o cóccix desça lá para o chão, não force a curvinha lombar, inspire outra vez, crescendo, com liberdade da cabeça se movimentar, olhar lá para o alto, expirando e descendo, relaxando. Mantenha os seus pés paralelos e vamos elevar algumas vezes os calcanhares, sentindo que o corpo se eleva e que permanece no seu eixo central, sem pender nem para frente, nem para trás, simplesmente sentindo esse apoio lá nas pontas dos seus pés. E agora, mantendo os pés um pouquinho mais próximos, expanda, inspirando o
braço direito lá para o alto, expirando. Escorregue com a mão esquerda, mantendo a lateralidade do corpo, inspirando, alcançando, o ombro volta, relaxa na expiração, inspirando, estende de novo, expirando, empurra lá para longe, sem flexionar os joelhos e volta, inspirando e relaxa com a expiração. Sinta a expansão na lateral direita, vamos fazer a mesma expansão na lateral esquerda, inspirando, expirando, despertando as laterais, todo o espaço das costelas, relaxa o ombro, a escápula, de novo inspira, expira, uma respiração completa lá, mantém os pés apoiados e voltando com a inspiração, expirando, liberando, separando agora os pés na largura do seu tapete. De novo, deixe o braço direito se expandir e expirando, deixa agora o quadril também se expandir, descendo um pouco mais, completando a expiração, uma respiração e voltamos inspirando e expirando, soltando o braço. Se houver algum desconforto no ombro, você não precisa elevar, deixa o ombro relaxado. Inspirando, lá crescendo, expirando, empurrando o quadril esquerdo, os pés estão paralelos e complete uma respiração e retorne com a força da inspiração, expirando. E vamos separar um pouco mais, se for possível, e vamos aqui fazer essa variação de Trikonasana, do triângulo, com os pés paralelos. Então, nós não vamos abrir nenhuma ponta, mantendo os pés paralelos e, de novo, estendendo o braço direito, alcançando longe, empurrando e expirando. Nós vamos, nessa versão, em vez de deixar o braço para o alto, deixar o braço paralelo à orelha. Cuidado para não fazer muita força com o braço que apoia aqui. Então, existe um apoio, mas não entregue totalmente o seu peso. Deixe expandir do quadril até a pontinha da mão, tentando afastar o cóccix da coroa da cabeça. E voltamos agora numa inspiração. Então, voltou, inspirando lá para o alto, expirando, soltando. Por alguns segundos, observe as diferenças nas suas sensações, nas laterais do corpo. Perceba o que se modificou com a expansão. Do outro lado, inspirando, alcançando, crescendo, expirando, o quadril vai para a lateral e nós vamos apoiando o braço direito, agora na sua perna direita, mantém lá e sustentamos aqui, respirando normalmente e sentindo essa expansão, observando a distância que queremos dar desde a crista do quadril até a axila, da axila até a ponta da mão. Deixe essa linha crescer ainda um pouco mais, alcançando um pouco mais longe com as pontas dos dedos e inspirando, usando a força do braço, ajudando com o apoio da mão na coxa, voltamos. E expirando, soltando lá na lateral e observe. Então, sentindo toda essa expansão. Agora, nós vamos
os pés estão paralelos, nós vamos abrir um pouco a ponta do pé direito e vamos expirar, deixar a coluna descer na flexão do joelho direito. Então, apenas aqui, sem deixar ultrapassar o pé com o seu joelho, mantendo o joelho alinhado com o tornozelo, com o calcanhar, sem deixar que esse joelho caia para frente. Ele fica lá com os apoios separados e o joelho na direção do centro do pé, o tronco virado para frente. E esse pé continua com a ponta para frente e mantém a coluna estável, reta, sentindo essa expansão interna lá nas suas coxas. Sentindo a estabilidade. Um cóccix enraizado, a coroa da cabeça buscando o céu, o sol, a luz. Voltamos agora. Não use a força do joelho jamais. Nós vamos sentir a força da perna esquerda, que é a perna base, e vamos sentir a força da inspiração no alto da cabeça. Então, inspire, retornando. Relaxe na expiração, traga de volta a ponta do pé direito para frente e agora deixe abrir a ponta do pé esquerdo. Então, não é uma abertura de 90 graus, é aqui 45 graus. Mantenha o tronco reto, expirando, desce o cóccix e sustentamos agora a posição aqui na outra lateral. Vamos usar o Hakini Mudra, as pontinhas de todos os dedos, sentindo o joelho esquerdo agora bem aberto, quadril aberto, joelho apontando para o centro do pé, tronco reto e sustentando a estabilidade com a respiração. Tente recolher um pouco a musculatura da sua pélvica, Mula Bandha. Mantenha a perna direita bem estendida e o tronco bem reto, fazendo a conexão terra-céu, lá com o cóccix e com o alto da cabeça. Agora, nós vamos retornar sentindo a força da perna direita, da lateral direita, do alto da cabeça e da sua respiração. Inspirando, retornando, relaxe na expiração, traga de volta a ponta do pé para frente. Se quiser, agora encosta o bumbum na parede e nós vamos direcionar o corpo lá para frente, com as pernas nessa separação, se estiver confortável. Inspire, crescendo. Expire, deixe o cóccix arrebitar lá para o alto e avançando com o tronco. Se estiver apoiando o bumbum na parede, fica mais confortável. Se não precisar desse apoio, então só cuidando para não deixar o bumbum ir muito além dos seus calcanhares, para trás ou para frente. Inspire, alongando do cóccix da coroa da cabeça. Expire, novamente avançando. E de novo, observe aqui a linha da coluna reta. Então, sem deixar que os ombros caiam, mantenha os ombros distantes das orelhas e ajude aqui com as mãos na dobra, aqui abaixo da crista ilíaca do quadril. Expirando,
veja se é possível aproximar um pouco mais o tronco do chão. E aqui, se você puder, vai alcançar o chão. Se não pode, vai usar um apoio, 2 banquinhos da mesma altura, ou 2 livros, ou ainda a cadeira. Você vai ficar aqui com as suas mãos apoiadas numa cadeira. Então, mantendo essa linha, nós conservamos as costas paralelas ao chão, como se fosse uma mesinha. Na próxima expiração, nós vamos experimentar relaxar o peito e relaxar a cabeça. Inspirando, novamente nós vamos estender os braços e deixar a coroa da cabeça se expandir lá para frente. Respirando normalmente. Se estiver confortável aqui, se não estiver machucando atrás, se estiver machucando, você vai diminuir a separação. E se estiver bem confortável, bem tranquilo, você pode experimentar abrir um pouquinho mais. Inspirando, crescendo com a linha toda da coluna e expirando, flexionando os cotovelos e deixando o peito se aproximar da sua cadeira ou do chão e soltando o peso da cabeça. Respire, sentindo cada movimento da respiração, como a inspiração, a pausa, a expiração e a pausa, como altera a posição, as sensações do corpo, com cada movimento, cada momento respiratório. E devagar, inspirando, eleve de novo o peito, deixe a cabeça se expandir para frente, deixe os braços se estenderem e nós vamos diminuir a separação das pernas, ainda mais que os quadris, ainda mais que os ombros. Porém, nós vamos observar que as mãos ainda possam estar apoiadas quando aproximamos as pernas. E de novo, inspirando com o tronco reto, expirando e flexionando os cotovelos e soltando o peso da cabeça. As mãos podem estar ainda na cadeira, relaxando agora com as pernas um pouco mais próximas. E, de novo, nós vamos aproximar agora, ainda além dos quadris, mas um pouco mais próximos os pés do que eles estavam anteriormente. E nessa separação, que é além dos quadris, porém um pouco mais próxima, nós vamos, se for possível, entrelaçar os dedos das mãos. Se não for possível, nós vamos alcançar o nosso cinto ou faixa, segurando aqui atrás. Se não for possível, alcançar uma mão na outra. E cuidado
para não deixar os ombros amassarem o pescoço, a nuca, mantém livre a cervical. E nós vamos liberar um pouquinho a lateral. Então, é uma breve torção, abrindo o peito e voltando, e para o outro lado, abrindo o peito e voltando. Mais uma vez, sem tirar o quadril do lugar, é só o peito que abre e volta, o peito que abre e volta. E soltando, relaxando. E agora, devagar, deixe flexionarem os joelhos para frente, na direção do centro dos pés, até aproxime um pouquinho, se ficar difícil, até descer ou nos calcanhares ou ficando nas pontas dos pés. Ou colocando um bloco, uma manta, uma toalha, uma almofada, um travesseiro para você se sentar. Ou sentar o bumbum ou descansar os calcanhares nesse travesseiro. E a partir daí, simplesmente relaxando e estendendo lá na frente as pernas, relaxando aqui as mãos um pouco para trás, relaxa os quadris, relaxa a lombar, não deixe o peito afundar, mantenha o peito aberto, mantenha as escápulas próximas, mas sem tensão na barriga, sem tensão na lombar, relaxando totalmente o abdômen e toda a área lombar, mantendo a abertura do peito, levando a respiração para separar as vértebras lombares, para trazer espaço e trazer conforto em toda a região lombar. Devagarinho, agora, voltando, nós vamos passar para a postura da mesa, nos apoios dos joelhos, pés e mãos. Então, soltando, sem curvar, mantendo neutra a linha da coluna, sentindo a respiração. Nós vamos deixar os ombros longe das orelhas, inspirando, expirando. Nós vamos fazer o recolhimento pélvico e, por fim, o queixo que vai lá no peito, esgotando a expiração e relaxando a pelve para inspirar, elevando o cóccix, elevando a coroa da cabeça e, mais uma vez, expirando no recolhimento, empurrando cóccix e coroa da cabeça lá no chão. E agora, quando retornar na inspiração, mantém a linha neutra da coluna. Respire, sentindo toda a liberdade da respiração. E agora nós vamos tirar o joelho direito do chão. Vamos inspirar, estendendo bem longe a ponta do pé. Expirando, flexionando e trazendo aqui na frente. E caminhe com o pé lá na frente,
Relaxe completamente o peso, descanse, respire. Se for possível, se não for um esforço exagerado, lembre-se da proteção para o joelho do chão. Inspirando, nós expandimos na meia-lua, peito aberto e voltamos. Expirando. Deixe estender suavemente a perna da frente e abrindo o quadril, voltando e novamente com a mesma perna elevando, deixando a curvinha se desfazer, estendendo o braço esquerdo e mantendo a tração da perna, do braço, da coluna, por 3 respirações. Vamos na última expiração, então, voltando com o apoio, expirando, de novo flexionando a mesma perna, a perna direita, abrindo para dar espaço e trazendo de novo a perna direita para frente. Apoia a pontinha do pé, tirando o joelho do chão e nós vamos nos elevar com a inspiração, mantendo as 2 pernas flexionadas, então mantendo um ângulo reto, perna coxa, nos 2 lados, tronco para frente, cóccix para o chão, calcanhar de trás saiu, mantém esse desenho quadrado. Nós vamos abrir os 2 braços, como na postura da deusa. Os cotovelos aqui alinhados com os ombros. Expanda as mãos, os dedos das mãos. E sem deixar o cóccix arrebitar, abrindo o peito um pouquinho para o alto. E elevando o olhar, respirando, sentindo a abertura do peito. Expirando, voltando na frente, relaxando. Expirando, apoiando, transfira o pé para trás e numa expiração, expanda o bumbum lá para o alto, solte o peso da cabeça, ombros longe das orelhas, deixa afastar do chão o bumbum com a pressão das mãos e liberando aqui o cachorro de cara para baixo, alternando a extensão 3 vezes e depois soltando. E voltando na mesinha. Trazemos agora a perna esquerda. Expande e traz. Leva lá na frente para manter a extensão, base extensão da perna de trás. E sem levar peso atrás, mantém aqui a sua meia-lua. O joelho de trás deve ter apoio para não machucar.
Expirando. Descanse. Estenda brevemente. Voltando na mesinha, relaxando para a lateral, para poder retornar a perna para trás, expandindo e levando o braço direito. Mantém a extensão da perna de trás, sem deixar cair a curvinha lombar. Na terceira expiração, descanse. Inspire longe, expirando, recolhendo e novamente vem para a lateral para facilitar e traz de novo a perna na frente, a esquerda, subindo e permitindo que as duas pernas permaneçam flexionadas, a ponta do pé apoiada lá atrás e, de novo, nos braços de Devyasana. Abrindo o peito, projetando o osso externo para frente do alto, cóccix para o chão, olhar se eleva, se puder, ombros longe das orelhas, projetando o peito. E expirando, desmancha. Mais outra expiração. Retorna, inspira, transfere, expira, pernas separadas, abrindo, lá no V invertido do cachorro de cara para baixo, expire. E descanse na criança com os joelhos separados. E relaxa. E acolha, incorpore toda a expansão das articulações, da coluna, de braços, pernas, todo o fortalecimento. Todos os espaços internos conquistados, todo o alcance, toda a flexibilidade, vai deixando que a sua respiração restaure todo o corpo. E assimile tudo que você executou até agora. Desenrolando e nós vamos nos sentar de uma forma bem tranquila, encostando bem lá na parede as suas costas. Procure deixar a região lombar bem apoiada contra a parede e tente deixar as pontas dos pés soltas para dentro. Relaxa a cabeça, relaxa as costas apoiadas e sinta que o apoio da parede ajuda na elevação de todo o espaço da coluna, de toda a extensão das suas costas. Descanse lá. Sinta o fluxo da respiração
Imagine todos os fluxos naturais de prana, de energia vital, todos os ventos, o ar se movimentando em todas as direções, sendo saudavelmente distribuído pela sua respiração e com toda a inteligência se direcionando de acordo com as necessidades de cada momento do funcionamento corporal. Se sentir desconforto com as suas pernas totalmente estendidas, pode deixar uma toalha para manter os joelhos um pouquinho flexionados, se precisar, mas que não fique a flexão caindo no nada, que tenha um apoio para que os joelhos possam relaxar nesse apoio. Tá? Nunca permita que eles fiquem se segurando, mas que tenham um apoio onde você possa sentir o contato físico e relaxar. Se puder, você vai aproximar daí os pés e tocar. Continue lá na parede e tocar as pontas, um dedão no outro, mantendo a extensão. Se sentir conforto para avançar um pouco, avance. Se esse avanço perturba, causa dor ou desconforto, jamais avance. Se não causar desconforto, avance e daí relaxe as suas mãos e relaxe a cabeça na linha da coluna. Para voltar, deixe a coroa da cabeça novamente se expandir para o alto, ou se esteve todo o tempo assim, agora simplesmente nós vamos abrir a parte interna e aproximar as solas dos pés. Continue no apoio lá da parede. E se desejar, coloque uma almofadinha embaixo de cada coxa. Mantenha a extensão da coluna. Mantenha a respiração livre. Então, praticando um pouquinho da abordagem Yin do Yoga. Se houver conforto para trazer um pouco mais perto do tronco, pode trazer e continue relaxando as coxas, sem forçar, mantendo o peito aberto, os ombros longe das orelhas, e onde perceber que existe muita tensão, relaxe essa tensão, sem deixar afundar o peito, mas relaxe. Não crie nenhuma tensão exagerada. E aqui, se houver conforto na expiração, para liberar um pouco mais para frente, para desencostar da parede, pode fazer esse movimento, se não, continue lá. Só faça esse movimento para frente se as pernas não se recolherem, se as coxas se mantiverem perto do chão, deixe avançar. Se o avanço altera a posição das coxas, não faça o avanço.
só mantenha os pés unidos. E aqui você avança conforme for o conforto e conforme não existe alteração na movimentação das coxas. E se quiser, relaxe totalmente as mãos, a respiração, a cabeça, a nuca prolongando a coluna e voltando com a ajuda das mãos, inspirando e retornando. Vamos nos deitar, apoiando e já recolha a perna direita, descanse. Deixe a coxa massagear o seu abdômen. E como estamos com a perna esquerda estendida e a pressão aqui acontece na lateral direita do abdômen, nós podemos torcer para o lado esquerdo, porque a pressão continua na lateral direita, do cólon ascendente. Então, solta lá e mantém dentro do possível o peito aberto. Então, consegue o peso da mão na coxa e relaxe. Coloque uma almofada embaixo do pé direito, se precisar, ou embaixo do seu joelho direito, conforme você sentir que tem mais apoio para relaxar as costelas e para relaxar ao longo da coluna, conservando a torção. Você vai utilizar a sua faixa ou cinto e vai, se for necessário, utilizar para estender a perna. Se não for possível, segurar no seu tornozelo ou no seu pé. Então, deixe que a perna se estenda, se for possível. Mantém por 5, 6, 7 respirações. E daí, antes de retornar, flexione outra vez. Inspirando, retorne. Relaxe na expiração e vamos para o outro lado. Estende a perna direita, recolhe a perna esquerda e abrace, mantendo a pressão na lateral esquerda do abdômen, respirando livremente. Relaxando. Deixando agora que a lateral esquerda receba a massagem. E vamos, na expiração, deixar torcer para a lateral direita, abrindo o peito e liberando agora para o outro lado a torção. Observe as sensações
Procure relaxar os glúteos. E cuidadosamente você vai utilizar a faixa ou a mão para sustentar a extensão da perna esquerda. E cuidadosamente, novamente vai flexionar para trazer de volta, inspirando e relaxar com a expiração. Você vai cruzar a coxa direita inteiramente sobre a coxa esquerda. E vai, se tiver incômodo nos joelhos, segure por trás e apenas aproxime, relaxando bem as pernas e os pés, aproxime as coxas na direção do seu abdômen. Se não houver desconforto nos joelhos, você pode segurar nas pontas dos pés para trazer, ou ainda segurando na direção das solas dos pés, o que for mais confortável, e trazendo, intensificando a aproximação. A cabeça apoiada, se for preciso, e os ombros distantes das orelhas. Se for possível, inspirando, elevando o peito, sem puxar o queixo para o peito, simplesmente elevando e preservando a extensão da cervical. Respirando livremente, expirando, voltando com a cabeça, voltando com a região lombar. Relaxe, expirando, soltando no chão. Trocando, trazendo, relaxando, estendendo, expandindo as costas. Se for possível, segurando nas pontas dos pés, ou por cima, ou por baixo, ombros distantes das orelhas, mantendo esse alongamento, essa expansão. Sentindo bem apoiada a coluna. E se não for desconfortável elevar, inspire, eleve, respirando normalmente, intensificando a aproximação dos joelhos na direção do peito. Respire, relaxe o seu rosto, a mandíbula, expirando, voltando, e na próxima expiração, desfazendo. Estenda, espreguice, estenda todo o corpo, cresça o máximo que puder e relaxe. E agora, acomode-se
em Shavasana, o seu relaxamento final, cóccix lá na direção dos pés, ombros também, lombar, toca um pouquinho o chão para relaxar, e libere as pontas dos pés para as laterais, as palmas para o teto, veja se a cabeça está confortável, elimine qualquer tensão cervical através do rolamento da cabeça, devagar, sem pressa, acompanhando a respiração. Se sentir ainda a cabeça desconfortável, você pode trazer o queixo para o peito, liberando todo o peso da cabeça nas suas mãos, relaxando a mandíbula, sem deixar apertar a cara dentária superior e inferior, simplesmente liberando o espaço. Devagar, retornando ao chão e se entregue totalmente. Expire e largue o peso do corpo. Sinta seus calcanhares afundando no chão. Sinta as pontas dos pés se abandonando nas laterais. Sinta a extensão das costas apoiada, coxas, pernas, pés totalmente relaxados. Quadris pesados, largados, abandonados. Lombar suavemente respira e relaxa, liberando todo o peso. As laterais do tronco relaxam profundamente. Seus ombros se soltam completamente. Seus braços largados, soltos, moles. Antebraços, pulsos, mãos completamente relaxados. Sinta o pescoço totalmente amolecido, a nuca mole, suave, relaxada, apoiada, solta no chão. A cabeça totalmente livre, o peso da cabeça inteiramente acolhido. Todo o seu rosto suave, relaxado, completamente relaxado, livre, testa lisa, olhos moles, língua mole, queixo solto, faces lisas. Cada respiração aprofunda um pouco mais a sua entrega, tornando o relaxamento intenso, inteiramente restaurador.